Vamos lá. Ainda falando sobre contemporaneidade, né? Lembrando, se inscreve no canal aí do Mestre Gandhi aí, se gostar, dá um like, né? Deixe seu comentário, sugestão, dica, elogio, principalmente crítica, porque a gente trabalha melhor com as críticas, tá? Contemporaneidade, como eu falei no vídeo anterior, contemporâneo é aquilo o que é de um determinado tempo. Contemporaneizar é acomodar-se às circunstâncias, correto? Todo problema humano, ele requer uma solução humana, tá? Então, se a gente for falar aí sobre religião, fé e crença, tá? As pessoas confundem muito isso, né? Então, vamos lá. O que, que seria religião? Tá? E antes de eu falar o que, que é religião, já me perguntaram algumas vezes, eu já falei. Eu não tenho religião. O pessoal vê eu colocar aí Allahu Akbar, que significa Deus é maior, né? Assalamu alaikum, alaikum salam, né? Porque meu pai é muçulmano e eu aprendi algumas coisas com ele e eu acho bonita, né? Eu penso que sejam palavras bonitas e aí não faz parte do nosso vocábulo, não faz parte da nossa realidade. Então é legal que a gente aprenda um pouco da outra cultura, tá? Então vamos lá. Eu sou agnóstico. O que é agnóstico? É ateu, mestre? É que não acredita em Deus? Não. Eu sou agnóstico deísta. O que é agnóstico? Agnóstico é aquela pessoa que não tem uma religião, tá? No meu caso, deísta, que acredita em Deus, em um único Deus, tá? Porque é impossível a gente acreditar que um sol tão bonito que tá amanhecendo ali, que as árvores, né, foram criadas por qualquer outra coisa que não tenha sido o poder divino, tá? Mas eu não consigo também ter a certeza de que poder divino é esse, tá? E existem outras linhas de raciocínio dentro do agnosticismo que eu não vou entrar em detalhes, pelo menos não no vídeo de hoje. Então, eu não sou ateu. Ateu é aquela pessoa que se diz não acreditar em Deus. Eu sou agnóstico, tá? A de negação, gnose de saber, né? Então, assim, eu não sei ao certo o que existe e o que não existe. Na verdade, todos nós não sabemos o que existe e o que não existe. A gente só tem uma certeza nessa vida que um dia ela acaba, tá? Vamos lá, o que é religião? Manifestação da doutrina por atos ritualísticos, tá? O que é fé? É a primeira virtude da teologia, são dogmas e doutrinas, né? Autenticidade. Existe outro termo também que fala assim, a fé de ofício. Um exemplo, um policial, ele tem fé de ofício no ato da função dele. Então, tudo que um policial ou que um funcionário público fala e escreve e assina, a princípio é verdadeiro, é verídico, né? Por ele ser um funcionário público, por ele representar a máquina administrativa. Mas a gente vê que muitas coisas aí não são assim que funcionam, né? Tem tantos policiais e tantos funcionários públicos corruptos que não têm fé de ofício. Então foi só para ilustrar mais um tipo de fé. E por último, crença. Ato ou efeito individual ou íntimo de crer. Então, da mesma forma que elas se mesclam, as palavras religião, fé e crença, elas são diferentes dentro disso que eu expliquei para vocês aqui. A religião é a manifestação da doutrina por atos ritualísticos. Por exemplo, você vai numa igreja, seja ela católica, né? Existe todo o evangélico, o protestante, como diziam, existe todo um ritualismo, existe todo um ritual, né, daquela religião específica, né? A fé é aquilo que você profetiza, é aquela forma de que você manifesta, né, as doutrinas e os dogmas da religião que você segue, né? E a crença é o ato ou o efeito de crer em alguma coisa. Necessariamente não tem nada a ver com acreditar ou não acreditar em Deus. Tem gente que tem gente que crê que Deus não existe, né? Tem gente que crê que Deus existe. Tem gente que acredita, que crê que Maria ficou grávida virgem. Eu, particularmente, não acredito, mas tem gente que acredita, né? Falando em religião,
oficialmente existem três religiões: o catolicismo, né, o judaísmo e o islamismo. Poxa, mestre, mas existem outras religiões. São tudo corruptelas de alguma dessas três aqui. Tá? Você pode aí, quem gosta de estudar essa parte aí de teologia, procurar aí me fugiu o nome da era da modificação da igreja romana. E uma outra coisa que é interessante você parar para pensar, que nós falamos assim, ó, eu sou, quem é católico, né? Fala assim, eu sou católico, apostólico, romano. Só que nós vivemos no Brasil, né? Uma coisa meio que contraditória, tá? Outra coisa, o sinal da cruz, muitos falam assim, gente, Jesus Cristo foi crucificado, que maldade que fizeram com o homem, né? Era normal todo criminoso daquela época ser morto, né, ser penalizado na cruz. Tá? E uma outra coisa, outro dado interessante, acredito que muitas pessoas saibam disso. Né? Quando você prende uma pessoa pelos braços, como é o caso de Jesus, preso pelos pés, a tendência é que o corpo dele pese para baixo. Então ele morre sufocado porque a glote fecha. Tá? Na verdade, aí existe toda uma lenda, toda uma história, uma tradição que diz que Jesus teve o espírito abduzido, né, por Deus. Né? Mas a gente falando assim dentro da ciência, tem uma explicação para a morte dele. Aí se ele ressuscitou no terceiro dia, aí já é um outro assunto. Tá? Então o fato de ele ter sido crucificado era normal para aquela época. E o sinal da cruz, se você prestar atenção nos filmes verídicos mais antigos que falam sobre Jesus, você não vê ninguém se benzendo, porque não existia o sinal da cruz. Né? O que acontece? Isso foi criado no Concílio de Nicéia, por Constantino. Não confunda Constantino com Constantine do filme, que é feito por Keanu Reeves. É totalmente diferente. Tá? Então, assim, gente, como eu falei no vídeo anterior, é importante que a gente discuta, conheça, aprenda, troque o saber nessas quatro questões que a época da ditadura militar nos doutrinou, nos ensinou que não devíamos conversar. Que quais seriam esses, mestre? Nossa, meu telefone está descendo muito aqui. Quais seriam esses, mestre? Carnaval não se discute, política, futebol e religião. Se discute, mas se respeita a opinião contrária. Tá? Falando aí, pessoal da capoeira, o carnaval, eu já falei isso em vídeo anteriores, mas é sempre bom a gente reforçar, né? O mestre-sala, que hoje em dia faz o cortejo da porta-bandeira, na verdade ele era um capoeirista disfarçado, né? Ele defendia o estandarte da escola de samba para outro capoeirista não vir e não rasgar, né? Não furar, não destruir, não queimar o símbolo daquela escola. Porque o carnaval ele era muito brigado, tá? Mas isso eu digo há muitos anos atrás. Hoje em dia é uma das manifestações culturais, pelo menos no Rio de Janeiro, com mais irmandade entre as agremiações. Tá? É óbvio, existe toda uma rivalidade, mas existe o respeito por cada escola. Tá? Então o mestre-sala, na verdade, ele era o capoeirista disfarçado. Como eu já falei no circo, o palhaço, o bobo da corte, a capoeira está introjetada na cultura, na história do Brasil e do mundo. Tivemos na Guerra do Paraguai. Né? Então são informações que às vezes as pessoas não as têm. No próximo vídeo eu vou falar sobre política, sobre preconceito, sobre discriminação. Tá bom? Ainda dentro dessa linha da contemporaneidade. Tá ok, galera? Um abraço para todos. Eu quero agradecer, pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí, canal Mestre Gante. Toda segunda, quarta e sexta-feira tem vídeos novos. Tá ok? Saúde e paz. Se puder, fique em casa. Mas se tiver que sair,
coloca a máscara, leva o álcool em gel, tá bom? Um abraço do Mestre Gandhi, Rio de Janeiro, Capoeira Forte, Capoeira Unida.